Agora nós vamos falar sobre doutrina de Deus, ou teontologia, que também é a junção de duas palavras do grego. Capítulo 9 vai falar sobre a existência de Deus, e aí eu quero meditar com vocês. Será que nós podemos perceber Deus somente através da sua palavra? Ou existem outras coisas que mostram, que evidenciam quem Deus é para nós e para a humanidade como um todo? Ok? Então essa doutrina se propõe a falar da existência de Deus. Capítulo 10. Conhecimento de Deus. Será que nós podemos conhecer a Deus fora da palavra? Será que existem outras coisas que geram para nós conhecimento de quem Deus é de verdade? A gente vai estudar sobre isso. Capítulo 11. O caráter de Deus, e falando de atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São os atributos que Deus tem e que nós, humanos, não conseguimos perceber. E quando eu digo perceber, não é que a gente não sabe que Deus tem. Quer dizer que a gente não consegue experienciar, por exemplo, eternidade. É um atributo incomunicável. Nós não somos eternos. Nós somos finitos. A nossa consciência não consegue captar o que é eterno. É o que eterno, só para vocês entenderem, é aquilo que não tem começo nem fim. Ok? E só Deus tem esse atributo. Agora falando de atributos comunicáveis, que são duas partes, capítulos 12 e 13. Logo, os atributos comunicáveis são os atributos que Deus tem e que a gente consegue perceber, a gente consegue entender. Atributos como amor, fidelidade, todos esses atributos Deus tem e ele consegue, e a gente consegue de certa forma percebê-los em Deus. Ok? Capítulo 14 é um dos capítulos. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais difíceis de entender, mas a gente vai estudar, a gente vai falar sobre o papel de Cristo, o papel de Deus, o papel do Espírito Santo na criação. Todas essas coisas a gente vai entender. Existe uma frase muito interessante. Trindade, tente entendê-la e ficará louco. Tente negá-la e perderá a sua alma. Ou seja, é uma doutrina difícil? Sim, mas a gente não pode negar que ela exista. Ok? Capítulo 14, falando acerca da criação mesmo. Como é que Deus criou? Por que Deus criou? Finalidade da criação. Ok? Providência de Deus. O que é a providência de Deus? Isso também é uma doutrina. Inclusive, Calvino tem um livro com este tema, Providência de Deus. É um tema bastante interessante. O que é que corresponde biblicamente à providência de Deus para a humanidade? Falando de milagres, existem milagres ainda? Os milagres estão vigentes, não estão mais? Existem alguns teólogos que acreditam que milagres só compreenderam no tempo dos apóstolos e que só os apóstolos poderiam fazer. Outros acham que não, que ainda estão vigentes. E aí, o que vocês acham? Vamos estudar para a gente aprender? Capítulo 18, oração. Como fazer uma oração eficaz? Qual é a oração que Deus ouve? Essa também é uma doutrina bastante interessante. Capítulo 19, anjos. Hoje a gente ouve por aí tanto nome de anjo. Será que a Bíblia deixa claro para a gente quais são os nomes que ela permitiu que nós soubéssemos? Vamos estudar. E por fim, Satanás e seus demônios. Também é uma doutrina bastante necessária para estudar. Não que a gente tenha que ficar estudando Satanás e demônios, mas a gente precisa conhecer. E hoje também nós atribuímos tanto nome a demônios. Será que os demônios têm todos esses nomes que a gente dá por aí? É óbvio que a nossa cultura, ela vem sendo influenciada por outras culturas que trazem outros nomes e a gente vai incluindo dentro do nosso cristianismo. Será que o cristianismo tem todos esses nomes de demônio que é dito por aí? A gente vai saber.